Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o empate entre São Paulo e Fluminense. Já bora logo aí falar, porque senão eu vou acabar enrolando muito. Então antes de tudo deixa eu passar aqui as escalações, depois eu falo um pouquinho do que aconteceu, do que foi o jogo, né? Começando pelo São Paulo, que teve Giandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo, Patrick. Se eu não me engano foi um dos primeiros jogos desse cara como profissional e acabou saindo até no primeiro tempo. Igor Gomes, o Thales Costa, o Pablo Maia, o Patrick, o Éder e o Luciano. Já no time do Fluminense foi o Fábio, o Samuel Xavier, Lucas Claro, Manuel e Caio Paulista. Já no meio de campo, o André, o Martinelli, o Ganso e no ataque Matheus Martins, o Cano e o Arias. No São Paulo entraram o Igor Vinícius, Calheri, quem é esse daqui? O Luizão, né? O zagueiro Luizão, o Wellington e o Thiago Couto, o goleiro que entrou no lugar do Jandrei. Já no Fluminense entraram Nonato, Natan, William, Alexandre Jesus e Felipe Melo. O que dá para me falar das duas equipes e destacar das duas equipes? Queria destacar o Thales Costa, que deu assistência para o segundo gol do São Paulo, gol que foi marcado pelo Patrick, né? O primeiro gol também, um senso de posicionamento muito bom do Luciano, a bola veio no segundo pau, ele acabou fazendo gol. O gol que naquele momento foi o de empate, né, do São Paulo, e o do Patrick e o da virada. Tendo em vista que o Fluminense saiu na frente com o gol do André, numa jogada de contra-ataque, que era justamente o que o São Paulo fez basicamente o jogo inteiro. Daqui a pouco eu vou mostrar as estatísticas e vai dar para explicar isso daí um pouquinho melhor. Mas foi basicamente a estratégia do São Paulo se defender e a do Fluminense ter a bola. E o primeiro gol do Fluminense foi exatamente o contrário. O São Paulo estava com a bola, o Fluminense recuperou uma troca de passes rápidas entre o André e o Ganso é muito diferenciado. Um passe comum, o Ganso transforma em uma enfiada de bola que dá o campo inteiro para o André correr. Aí o André conduz, dá um cortezinho para a esquerda, finaliza muito bem, rasteiro, cruzado, e faz ele o primeiro gol do Fluminense. Que nem eu falei, depois o Luciano empatou, o Patrick virou, e o Manuel fez um golzinho de cabeça depois de um cruzamento do Nonato. Cadê o Nonato? Aqui. E o Manuel antecipou e fez o gol do Fluminense. O Manuel, que vem fazendo vários gols por mais que seja zagueiro. Enfim, quem eu posso destacar da partida como grandes destaques? Eu acho que dá para destacar o Patrick, jogou muito bem, além de ter feito o gol, criou boas jogadas. O Luciano também, a lei do ex, né? Impactou de novo, acabou acontecendo de novo a lei do ex. E o Luciano jogou bem em determinados momentos. O Ganso é aquele negócio, tem ápices de genialidade, não é à toa que ele deu assistência para o André, mas foi muito inconstante hoje, errou muita coisa também. O Manuel fez golzinho dele e o André. Acho que esses são os principais destaques. Que mais? Eu acho que o Wellington também, que entrou no primeiro tempo, né? Porque vale destacar uma coisa que aconteceu. O Thiago Couto entrou no lugar do Jandrei no primeiro tempo, o Wellington entrou no lugar do Patrick, aqui o Patrick com Y, ainda no primeiro tempo. Não, Igor Vinícius não, Calheri também não. E o Luizão entrou no primeiro tempo também no lugar do Léo Pelé. Enfim, o São Paulo teve 3 mudanças ainda no primeiro tempo. Isso acabou comprometendo completamente as substituições que o Rogério Ceni ia fazer, né? Mas deu muito certo por causa do Wellington, que entrou por opção, diferente do Thiago Couto e do Luizão, que foram para substituir jogadores machucados, o Jandrei e o Léo em sequência, né? E o Wellington entrou muito bem, fazendo esse lado com o Patrick, o lado esquerdo no geral do São Paulo foi muito bem, tanto o Wellington, tanto o Patrick. E do Fluminense, principalmente o André e o Fábio. O Fábio pegou muita bola também. O Fábio foi absurdo, cara. Fez grandes defesas. Finalização do Luciano, cara a cara, que depois foi marcado impedimento. Finalização do Calheri, principalmente já no finzinho do jogo, seria o gol da vitória do São Paulo. Então a gente tá falando aqui de um empate muito por causa do Fábio, que salvou o Fluminense. Então, dos dois times, os principais destaques. Do São Paulo, Wellington e Patrick. Do Fluminense, André e Fábio. Mas eu vou acabar votando no... Putz, eu tô em dúvida. Eu tô entre André e Fábio, porque eu sou muito fã do André e o Fábio salvou demais o Fluminense. Vou dar esse voto pro André. Pra mim, o melhor da partida foi o André, mas poderia facilmente ter sido o Wellington, que entrou também, no lugar do Patrick. O próprio Patrick, que tem dois Patrick, né? O Patrick que fez o gol.
E o Fábio também, que fechou o gol e mandou muito bem. Enfim, indo para as estatísticas. 6 finalizações do São Paulo, 15 do Fluminense. Finalizações a gol, 2 do São Paulo, 3 do Fluminense. Vale destacar que várias das chances criadas em contra-ataques do São Paulo acabaram não sendo computadas aqui porque a maioria depois foi marcada em impedimento. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui, ó. Cadê? Fora de jogo. Tiveram 5 impedimentos do São Paulo, um número até que grande. E isso retrata bem as jogadas ofensivas do São Paulo. E também a linha de impedimento que, querendo ou não, era feita pelo Fluminense, né? Um time que marca muito em cima, quase sempre vai acabar fazendo, mesmo que sem querer, alguma linha de impedimento. E muitas das chances criadas do São Paulo foram assim, né? Que no final das contas foram marcados impedimentos, mas que era no detalhe. Então o VAR poderia ou não validar o gol. Então eram chances claras que acabaram não sendo computadas aqui nas estatísticas. Indo para a posse de bola, como de quase sempre de jogos do Fluminense, né? 64% para o Fluminense, 36% para o São Paulo. O domínio da bola foi, assim como quase todo jogo do Fluminense, do próprio Fluminense. O Fluminense foi quem mais ficou com a bola, foi quem comandou as ações com a bola a maioria do tempo. Questão dos passes, 327 do São Paulo, 578 do Fluminense. Precisão dos passes, que passes certos, né? 76% do São Paulo, 86% do Fluminense, um número muito maior do Fluminense, até pelo posse de bola que tem. 17 faltas do São Paulo e 7 do Fluminense. Eu acho que eu não falei quem entrou no Fluminense, né? No Fluminense entrou o Nonato, o Natan, o William, o Alexandre, Jesus e o Felipe Melo. Eu acho que eu tinha falado. Queria destacar o Felipe Melo, que eu não gostei da entrada dele. Pra mim, quebrou um pouquinho a didática do jogo do Fluminense. É aquela coisa, né? O Felipe Melo é um cara que é intimidador, é um cara que na parte psicológica do time, na maioria das vezes, agrega. É um cara que dá medo nos adversários. Porém, na bola no chão, no jogo do Fluminense, eu acho que ele mais atrapalhou do que ajudou, por causa que ele, por ser um jogador mais bruto, um jogador de ser mais de marcação, inclusive entrou de zagueiro, né, no lugar do Lucas Claro. A maioria das bolas que ele pegava, ele acabava rifando, desperdiçando a posse de bola, lógico, com boa intenção, mas sempre buscando a ligação direta ou lançamentos, ou até mesmo passes altos, e é muito mais difícil de se ter um domínio assim. A bola, que era uma bola tranquila, se fosse com um zagueiro que busca mais colocar a bola no chão, acabava sendo perdida por causa desse negócio do Felipe Melo de querer lançamento, bola aérea, e acabava desperdiçando algumas postes de bolas. Então achei que essa entrada dele deu essa atrapalhadinha no time do Fluminense. Mas é que nem eu falei, na parte psicológica, na parte de intimidação, principalmente, ele é um cara que é importante porque ele assusta todo mundo. Assusta o juiz, assusta o adversário, atrapalha bastante os adversários, né? Questão de cartão amarelo, 4 do São Paulo, 2 do Fluminense, vermelho nenhum. Foram 5 impedimentos do São Paulo, 1 do Fluminense e 8 escanteios no total. Enfim, no geral, um jogo muito bom. Quem assistiu, acredito que não se arrependeu. É um jogo muito movimentado. O Fluminense abriu o placar com o André, o São Paulo empatou com o Luciano e depois virou com o Patrick, e já no segundo tempo o Manuel fez gol de cabeça do Fluminense. Enfim, um jogo movimentado que nem eu falei. Quem assistiu deve ter gostado. Enfim, espero que tenha gostado do vídeo. Eu tenho que mostrar a classificação, né? Deixa eu mostrar aqui a classificação. O Fluminense acaba indo para a 5ª colocação. Com esse resultado fica com 28 pontos. E o São Paulo fica na 8ª colocação com 24 pontos. O Fluminense que vem muito bem no campeonato. Só a gente olhar os últimos 5 jogos, um empate e 4 vitórias, e tá grudadinho na liderança. Tá só 2 pontos atrás do líder Palmeiras, mas o Palmeiras tá com um jogo a menos, né? Vale destacar isso daí. Enfim, espero ter gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, pode deixar o dislike. E comenta aí embaixo a sua opinião. Bom, foi esse o vídeo e falou.